Graça e paz, igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nessa noite o Espírito Santo de Deus repouse dentro dos nossos corações e que nós sejamos enriquecidos pela boa palavra a qual Deus preparou de antemão para que alimentasse as nossas almas e que as nossas vidas sejam repletas de luz, luz que dissipa as trevas, e que nós sejamos então o que diz a Bíblia Sagrada, a luz do mundo e o sal da terra. Antes de começarmos a nossa palestra, os pilares do sucesso, eu quero te pedir que você dê o seu like e também se inscreva no canal, porque dessa forma você vai potenciar a divulgação das palestras e você estará contribuindo para alguma alma sedenta que precisa ouvir isso que você está ouvindo essa noite. E olha que eu já vi muitas coisas no decorrer da minha caminhada cristã. Eu vi uma palavra que eu passei para uma pessoa e depois de mais de 10 anos aquela pessoa disse para mim: eu nunca esqueci aquilo que você me disse, e aquilo me ajudou a tomar uma decisão muito séria na minha vida, e através daquela palavra a minha decisão foi bem sucedida. E essa pessoa então constituiu um matrimônio em cima de um conselho que eu havia lhe dado há mais de 10 anos atrás. O que eu quero dizer essa noite é que você deve valorizar a palavra de Deus de uma forma muito séria, porque é a única palavra que pode transformar a sua vida. É a única palavra que pode te tirar do caos, da condição de sofrimento e trazer você para um patamar de alegria, de felicidade, de harmonia e de paz. Então, nessa noite, eu quero que você dê valor, preste muita atenção em tudo aquilo que vai ser falado, tudo aquilo que vai ser ensinado, porque isso não vem de mim, isso vem de Deus, porque é Deus quem administra a ministração da sua palavra na minha vida. Então, quando eu me disponho a ser usado por Deus, eu não trago palavras de conhecimento meramente humano, mas eu procuro trazer a palavra que verdadeiramente vem do Espírito Santo de Deus. Então, isso é algo que vai transformar a sua vida, e eu tenho certeza. Mas tudo isso vai depender da intensidade que você vai dar valor. Se você der valor à palavra de Deus, ela vai liberar poder na sua vida. Mas se você não der valor à palavra de Deus, não haverá liberação de poder na sua vida. Então, nessa noite, sem estender muito, vamos ser mais objetivo possível. Nós vamos então dar início à nossa palestra no livro de Mateus, no capítulo de número 13, a partir do versículo de número 10. Então vamos lá. Mateus 13, a partir do versículo de número 10. Vamos extrair o máximo de conhecimento que a palavra de Deus vai liberar aqui essa noite. Nós vamos entrar nos desdobramentos da palavra. Nós vamos entrar no profundo e no escondido. Então vamos lá. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que lhes falas por meio de parábolas? Ao que ele respondeu: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus,
mas a eles isso não lhes foi concedido. Pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Vamos dar uma paradinha aqui. Nós vamos continuar lendo o texto, mas vamos parar aqui para a gente fazer a interpretação disso que está sendo lido. Então vamos ver aqui. Os discípulos se aproximaram de Jesus com uma dúvida. Eles estavam querendo entender por que Jesus estava falando por meio de parábolas. Quando se fala por meio de parábolas, na verdade existe uma certa dificuldade para se obter a compreensão daquele texto que está sendo falado. Mas se eu, por exemplo, falar diretamente, então haverá grande compreensão no texto que eu estou falando. Mas se eu falar aqui criar parábolas para expressar toda essa palestra nessa noite, isso o que vai acontecer? Vai criar então uma certa barreira. E essa barreira serve como uma névoa, uma neblina. Ela cria uma dificuldade no entendimento. E isso ele estava utilizando exatamente essa obstrução, esse impedimento para que eles compreendessem o que Jesus estava dizendo acerca das Escrituras. Então ele estava criando essa neblina, isso era proposital. Então, vamos entender por que para as pessoas, para determinadas pessoas, a palavra de Deus era com muita dificuldade. A palavra de Deus não era clara. A palavra de Deus não tinha o objetivo de esclarecimento, mas a palavra de Deus vinha com uma certa obscuridade, com um certo grau de indefinição. Então, Jesus estava pregando com um certo grau de indefinição. E os seus discípulos acharam aquilo estranho. Pensaram o seguinte: bem, se o propósito de Deus, na verdade, é que as pessoas compreendam claramente a palavra dele, então por que ele está criando empecilhos através da indefinição por meio das suas parábolas? Então eles perguntaram: Senhor Jesus, desse jeito fica mais difícil compreender. Por que o Senhor fala desse jeito para eles? E não da mesma forma que o Senhor conversa conosco. Aqui está, querido irmão, querida irmã, o grande segredo da compreensão das Escrituras. Aqui existe algo que nós precisamos compreender. E ele diz assim: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isto não lhes foi concedido. O que o Senhor Jesus estava falando para os seus discípulos, para aqueles que tinham prazer em estar próximos de Jesus, para aqueles que tinham prazer em conhecer o profundo e escondido, as coisas grandes e ocultas, para aqueles que procuravam uma transformação de vida, para aqueles que procuravam o destino final no reino de Deus, para sempre, aqueles que procuravam a vida eterna. Por que para eles tudo era mais claro? Por que para eles tudo era mais direto? Por que para eles não havia indefinição, mas sim revelação, uma explicação profunda, uma explicação mais inteligente? E para os outros não. Quando nós olhamos dessa forma assim, sem analisarmos
o contexto e os princípios de Deus, dá-se uma impressão de injustiça, dá-se uma impressão que o Senhor está selecionando os seus queridos e está trabalhando de forma injusta. Está havendo ali uma separação, está havendo ali uma injustiça a nível de seleção. Então, quando nós olhamos o texto de uma forma superficial, esta impressão, na verdade, ela aparece. Mas para que nós pudéssemos compreender profundamente o que está acontecendo aqui, nós precisamos nos entregar ao Espírito Santo de Deus, deixar fluir. A gente precisa ter esforço para compreender. A gente precisa mostrar boa vontade, porque é assim que Deus vai nos revelar as coisas grandes e ocultas que nós não conhecemos. Continuando o texto, ele diz o seguinte: pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Mais uma vez, nós temos uma impressão estranha acerca da palavra de Deus. Puxa vida, aquele que tem, ele não precisa de mais, mas o que não tem, esse precisa. Então, dá-se outra impressão, novamente, de injustiça. Ele está dando para o que tem, e o que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Nesse versículo aqui, nós vamos conhecer um grande mistério no reino de Deus. O que tem, receberá mais, e o que não tem, o pouco que tem, lhe será tirado. Por que isso acontece? Eu vou usar aqui uma metáfora, um exemplo. No organismo, nós podemos observar, mas eu digo no organismo humano, nós podemos observar alguns princípios de Deus. Um deles é a estrutura muscular. A estrutura muscular, quando nós estamos trabalhando a hipertrofia, ou seja, carregando peso em excesso, não em excesso a ponto de você se machucar. Mas eu vou dar um exemplo melhor. A academia, por exemplo, ali eles praticam a hipertrofia. Então, quando uma pessoa levanta aquele peso, isso tudo sendo instruído, né, pelo profissional que está ali na academia, então ele vai começar a trabalhar com um peso e normalmente você vai ver a pessoa empenhando um determinado esforço para levantar aquele peso. E quando ele começa a praticar o levantamento de peso, o corpo dele detecta que está havendo uma perda de fibra muscular e ele vai começar a investir para que ele tenha mais fibras ainda, para que ele possa levantar aquele peso. E quando o praticante da hipertrofia percebe que aquele peso tornou-se mais leve, ele então agrega mais peso ainda. E ele começa então a levantar mais peso e o corpo detecta que ele está precisando de mais fibras e começa então a multiplicar as fibras musculares e aquela pessoa então vai se tornando cada vez mais capaz de levantar mais peso ainda. Então, quando nós chegamos a uma academia de musculação, nós podemos perceber que a pessoa que está mais tempo lá, levando a sério, se esforçando, ela já tem um volume muscular muito maior do que aquele que é recém-chegado. O que eu quero dizer com esta ilustração? É que quando
existe a boa vontade, existe o esforço, a tua estrutura espiritual, ela vai receber investimento, ela vai receber multiplicação. Então você vai ter mais ainda, você vai ter mais capacidade de receber mais informação abençoada, você vai ser mais abençoado ainda, porque existe dentro de você um esforço para a compreensão da palavra de Deus. Assim como o músculo recebe investimento quando ele começa a praticar o esforço, assim também a nossa vida espiritual recebe um investimento da multiplicação quando vê o nosso esforço para a compreensão da palavra de Deus. Quando nós nos esforçamos em conhecer, quando nós desejamos ardentemente, estamos despertos, estamos determinados, temos um alvo, não ficamos dando ouvido a muitas pessoas falando de formas diferenciadas e ali você fica perdido. Não, você tem um foco, você tem ali uma análise criteriosa da palavra de Deus e você analisa os resultados na sua vida. Você começa a operar usando a racionalidade que Deus lhe deu para a compreensão das Escrituras. Você começa a entender, poxa, mas não é possível. Então por que minha vida está desse jeito? Não, eu vou buscar mais, eu tenho que entender, eu não posso ficar assim. E você começa então a criar uma energia, um esforço para poder ser transformado pela palavra de Deus. Você começa então a andar com Jesus. Andar com Jesus, ou seja, ouvir aquilo que Ele tem lhe ensinado. Ouvir aquilo que tem sido extraído da Escritura com seriedade, não com ficção, não como história inventada, utilizando o texto distorcido da palavra de Deus. Não, você começa então a entender que você precisa daquela compreensão, que você precisa verdadeiramente entender o que está escrito ali. A tua vida depende disso. Então quando esse esforço ele é percebido pelo Espírito Santo de Deus, você começa então a receber revelações mais profundas e aí você vai se tornando mais estruturado, mais preparado, porque você conheceu coisas profundas e aí Deus pega, investe mais ainda e você então se torna mais forte e você continua com sede, você continua buscando e Deus vai derramando mais, mais. E quanto mais você tem, mais lhe será dado. Por outro lado, em contrapartida, existem aqueles que ficam distantes. São apenas telespectadores. São apenas pessoas que fazem tentativas sem nenhum esforço, tentativas leves. Eu vou lá, quem sabe dar alguma coisa. Aí eu vou lá no meio deles porque eles fazem algumas orações lá e vai que pega, vai que acontece alguma coisa na minha vida. Então eles ficam simplesmente observando ali sem muito compromisso, distante. E muitos também criticam, muitos estão mais querendo criticar do que aprender. Eu quero ver se isso é verdade mesmo. Isso não é nada. Então, essas pessoas que estão assim mais distantes, que não têm boa vontade, que Deus sabe no íntimo delas, que elas não têm nenhum desejo de conhecê-lo intimamente, só querem os benefícios do reino, só querem lucrar, só querem pães e peixes, mas não querem conhecer o dono do reino, não querem conhecer o amor de Deus, não querem praticar a palavra na sua totalidade, mas sim parcialmente, só a parte que eles de interesse. Então quando isso acontece, até o pouco que essa pessoa tem lhe será tirado, porque não tem um interesse nobre, não tem um desejo legítimo, simplesmente um interesse naquilo que Deus tem, naquilo que Deus pode fazer, mas não naquilo que Deus é. Quando na verdade
já foi explicado em outras palestras, você precisa ser para ter. Porque se você não for, você não terá. Você precisa ser. Você precisa ser de Deus. Você precisa ser uma pessoa que flui o amor dentro de você. Porque se o amor de Deus não flui no seu interior, não flui na sua mente, não flui nas suas atitudes, você não vai ter, porque você não é. Precisa ser para ter. E aqui está, então, Deus mostrando. Aqueles fariseus, os escribas, aqueles curiosos, os incrédulos, aqueles que estão distantes, existe a indefinição, existe um grau de dificuldade. Para que aquela pessoa possa conhecer o mistério de Deus, ela vai ter que atravessar a neblina. Ela vai ter que deixar de ser um mero telespectador, um crítico qualquer, e vai ter que buscar de perto. Vai ter que se aproximar de Jesus. Não pode ser mais distante. Precisa ter compromisso com Deus. E o compromisso com Deus não é fanatismo religioso. Porque tem muita gente que prega o compromisso com Deus um fanatismo religioso. Ele quer que a pessoa fique 24 horas dentro do templo, buscando a Deus, atrapalha o seu relacionamento com a família, atrapalha a sua vida profissional, porque ele está pregando fanatismo religioso, quando o relacionamento com Jesus é um relacionamento leve e suave, conforme a proposta que ele fez. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou dar alívio. Eu não vou colocar peso. Como disse Deus no livro de Jeremias, quais são os planos que eu tenho para vocês? Não são planos de ser pesado, de provocar pobreza, de causar-lhes dor, miséria. Não, pelo contrário, de fazer prosperar. Esses são os planos que eu tenho para vós. Então, Deus não tem plano de pesar, de torturar, de causar dor, de espremer. Não. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele. Quanto mais você conhece, mais você vai ficar apaixonado. Porque Ele é amor. Ele tem paciência em te explicar. Ele te conhece. Sabe porquê de muitas coisas na sua vida. Talvez a tua família, os teus amigos, os teus parentes não te compreenderam. Mas Deus te compreende. Deus conhece a sua dor. Eu vou estar falando o tanto que Deus conhece. Deus conhece o porquê que você tem muitas atitudes. Deus conhece porquê que você não alcançou muitas coisas que gostaria. Tudo Ele tem resposta. Mas você tem que abraçar. Você tem que chegar perto. E você tem que receber a palavra com amor. Você tem que assimilar aquilo e levar aquilo para o seu subconsciente com amor, sabendo que os resultados disso vão ser benefícios abençoados para a sua vida. Não vai trazer nenhum prejuízo, pelo contrário, vai te transformando. A palavra de Deus, ela transforma, é algo maravilhoso, vai te mudando de dentro para fora, não de fora para dentro. E continuando aqui no nosso texto, a palavra de Deus diz assim: pois a que tem, mais se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Então, é por causa de que ele está falando por parábolas? Qual é o objetivo das parábolas e por que ele está pregando por parábolas? Agora a gente vai conhecer mais profundo ainda. O objetivo das parábolas era exatamente para que eles
vendo, não enxergariam, e eles escutando, não ouviriam, e muito menos compreenderiam. O reino de Deus não é um reino de observação, de ficar só vendo como telespectador. Ele não funciona assim. Quando nós estamos nessa posição, vai haver indefinição. E se nós estamos só escutando, assim como quem não quer nada, também vai escutar e não vai compreender. Porque estamos distantes, estamos de longe, e de longe a compreensão é indefinida. Ele mesmo disse que muito menos compreenderão. Então, o grau de indefinição se dá à medida da distância que você está de Jesus. Quanto mais você estiver distante, mais a palavra vai ficar difícil, mais as coisas vão ficar pesadas, menos você vai compreender. E o segredo do poder ser liberado na palavra de Deus está na compreensão. Que quando você compreende, dá um despertamento, você fala, puxa vida, é como se você estivesse procurando algo há muitos anos, de repente você encontra, puxa vida, eu encontrei. Agora eu já sei, agora eu estou feito. É como se você buscasse algo de muito valor, como diz a própria metáfora. É semelhante a um homem que vendeu tudo que tinha para adquirir uma pérola de muito valor. Então, ele vendeu tudo e conquistou algo de muito valor, porque ele compreendeu que aquilo tem valor. Quando você compreende que a palavra de Deus tem valor, a sua vida muda completamente. E no versículo de número 14, olha que interessante essa informação que o Senhor nos passa essa noite. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Então, é muito perigoso mesmo. Nós não podemos ficar só vendo, telespectador, vendo ou ouvindo de longe. Nós precisamos, na verdade, chegar perto. Nós precisamos, na verdade, se envolver. Nós precisamos, na verdade, ter compromisso. Distante, tudo indefinido. Quanto mais perto, mais claro. Versículo de número 15. Posto que o coração deste povo está petrificado de má vontade, escutaram com os seus ouvidos e fecharam os olhos, para evitar que enxerguem com os olhos e ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Tudo isso por causa da petrificação no coração, por causa da incredulidade. A incredulidade, ela é também um certo desprezo. Isso não é bem assim, mantém uma certa distância, não sei, esse negócio não bate, esse negócio não funciona. Se fosse assim, todo mundo seria abençoado. Começa a ter aqueles raciocínios que não levam a nada, ao invés de analisar as causas e efeitos, ao invés de ver a transformação das pessoas, entender o que a pessoa fez, como ela buscou, como ela investiu no reino de Deus. Então, quando você começa a estudar as coisas de Deus e a buscar de forma profunda e inteligente, não acreditando em fábulas, em ficções, mas sim procurando o verdadeiro entendimento, a sua vida também vai ser transformada. É só você começar a compreender, isso vai causar um despertamento, uma alegria tão grande dentro do seu ser, que tudo vai mudar. Aonde tem amor, tem transformação. Então, o coração deles está petrificado de má vontade. Escutaram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e convertam-se
e sejam por mim curados. Então, a distância proporciona indefinição. E quanto mais distante, aquele pouquinho de nada que se sabe, até aquilo vai se perder. Porque cada vez mais a neblina vai cobrir e vai obstruir o seu entendimento, a sua vontade, e você vai só se afastando da verdade que liberta até ter o entendimento totalmente cauterizado pela operação do erro, pela operação da incredulidade. E chega um ponto que já não acredita em mais nada, e muitos partiram desse mundo para a eternidade nessa situação, totalmente descrentes, totalmente destruídos, derrotados, frustrados, abatidos, enfermos. E Deus não quer isso para nós, porque Ele já disse lá em Jeremias: não são estes planos que eu tenho para vós. Os planos que eu tenho é de fazer prosperar, não de lhes causar dor e sofrimento. Então nós temos que entender que Deus tem planos abençoados, aonde você vai sorrir, aonde você vai ficar como bezerros soltos da estribaria, dando aqueles pinotes, saltando, correndo de alegria, uma euforia. Por quê? Porque você entrou em Jesus, passou pela porta, saiu e encontrou pastagens. Continuando aqui, eu quero aperfeiçoar, não eu, mas eu quero ser um instrumento de condução da palavra para que ela chegue até você e você venha então aperfeiçoar o seu foco, aperfeiçoar o seu alvo, entender a profundidade, saber exatamente o que Deus está querendo lhe mostrar. Então nós vamos agora partir para o livro de Lucas, no capítulo 10. Capítulo 10, a partir do versículo de número 38. Então, Lucas 10, a partir do versículo de número 38. Diz assim a Bíblia: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Vamos então agora à clara compreensão dessa palavra. Então Jesus chegou a um povoado, havia uma mulher chamada Marta e o recebeu em casa. Então ela abriu as portas e disse: Jesus, entra na minha casa, entra, porque o Senhor é muito importante. Só que quando ele entrou na casa dela, ela ficou preocupada com muitos afazeres. Talvez ela estava ali querendo organizar a casa naquele momento, estava querendo talvez preparar um café especial, estava ali querendo fazer muitas coisas, estava ansiosa e preocupada e agitada de um lado para o outro. Ela até fez o que é certo. Jesus entra na minha casa. Mas ela, quando Jesus entrou, ela não deu valor ao principal. Maria, quando Jesus entrou, ela focou em uma coisa: eu preciso receber do Filho do Deus vivo
as informações que vão transformar a minha vida, porque Ele é o Verbo e a palavra que flui dele para mim vai me transformar totalmente. Eu vou ter a vida eterna, eu vou ser feliz, eu vou ter vida abundante, eu vou ter alegria eterna, porque eu vou estar com o dono da alegria, aquele que criou a felicidade. Eu vou estar totalmente conectada com o Criador. É o meu sonho, é a minha única oportunidade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único, não existe outro. Então eu largo tudo, tudo que é menos importante fica de lado. Se eu precisava arrumar a casa, deixa para arrumar depois, que fique sujo. Agora não dá. É momento de dedicação, é momento de foco. É um momento em que eu tenho que preocupar com o meu futuro e com o meu presente, com o meu bem-estar. Eu preciso ter Deus comigo, porque se eu não tiver Ele comigo, a minha vida não tem graça. A minha vida vai ser ficar tentando resolver as coisas de forma ansiosa, andando para um lado e para o outro e não resolve nada, quando na verdade eu preciso é do pouco. Porque o pouco não é pesado, mas quando eu vou pegar muita coisa, quando eu tenho que fazer muita coisa, eu vou ficar cansado, eu vou ficar esgotado, eu vou fazer aquele monte de coisa, aquele monte de tentativas, eu vou participar de palestras de autoajuda, daquelas que fazem com que eu lute contra a concorrência para me poder prosperar. Eu faço aquele monte de coisa e às vezes não resolve nada. E ali eu vou tentar também outras formas de crescer na vida e também não resolve nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou largar tudo e eu vou agora partir para o único caminho. Eu vou partir para aquilo que é o mais importante, o que é o centro do universo, o dono da vida. Esse sim, esse eu tenho certeza que, pelo que Ele criou, os céus e a terra e todas as pessoas, Ele criou a natureza, Ele fez tudo. Não é possível que Ele não tenha uma palavra que não vá transformar minha vida. Ele curou tantos enfermos, eu estou escutando aí por todos os lugares, os vilarejos, eu escuto que Ele curou leprosos, que Ele expulsou os demônios, que pessoas foram transformadas. Não é possível que agora eu vou ficar preocupado com um monte de coisas que não vai transformar a minha vida e vou deixar de ouvir a palavra que muda tudo. A palavra que ressuscita os mortos. Eu não vou perder essa oportunidade. Eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui porque pouco é necessário. E ali disse Jesus para Marta: Maria, pois escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Nessa noite eu te convido a escolher a melhor parte. Quem escolhe a melhor parte, ninguém pode te tirar. Porque aquele que vem a mim eu jamais lançarei fora. E quando Jesus está cuidando de nós, está nos pastoreando, não tem lobo, não tem nada, não tem vento, não tem tempestade, porque nós construímos a nossa casa sobre a rocha. Essas coisas todas do mundo, esse vendaval, essa tempestade, essas pestes, pandemia, loucura, política, tudo que está soprando e ventando para todo lado, não vai nos oprimir, não vai nos derrubar, porque nós estamos alicerçados na rocha, que é Cristo, que é o Verbo, que é a palavra que disse haja luz e houve luz. É a palavra que diz sai demônio, o demônio tem que sair. É a palavra que diz Lázaro vem para fora, e o morto há 4 dias teve que levantar e teve que voltar à vida. É esta palavra, este verbo, é que nós estamos alicerçados nele. Então, querido irmão, querida irmã, larga a ventania, larga a agitação, larga a ansiedade. Põe o teu foco na palavra que vem de Deus. Pouco é necessário. Jesus não vai pedir você nada sacrificial, que você vai ter que ficar gemendo, sofrendo, sentindo dores para poder alcançar. Não. Ele disse, está escrito,
que o fardo dele é suave e leve e que ele tem descanso para as nossas almas. Então, não pense você que a tua vida, para ser de Deus, tem que ser uma vida gemida, tem que ser uma vida sofrida de feridas, tem que ser uma vida de tortura para você alcançar o reino de Deus. Não, não é nada disso. O reino de Deus é pouco e é necessário. E aquele pouco necessário vai transformar a sua vida e você vai viver na paz que excede a todo entendimento. Por isso ele disse, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Porque o mundo tem uma paz, mas é uma paz falsa, é uma paz momentânea. Você ganha ali uma coisinha, fica feliz, mas logo logo vem o vento, dissipa aquilo que você ganhou e quando você assusta, você já está no leito de morte e já passou o tempo, já passou a vida e você não tem garantia de salvação. Vai passar para o outro lado, para a eternidade, como? Com o quê? Então, você precisa entender que morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e que por eles ressuscitou. Então a tua vida tem um propósito. Viver para Cristo é você receber a informação como Maria. Ele tinha palavras, ele tinha instruções. Para quê? Para você viver a vida abundante. Eu vim... Peraí, olha só. Eu vim para trazer vida e vida em abundância. Ele veio para isso. Aí você fala, não, eu tenho que viver uma vida de religião, uma vida sacrificial, porque eu tenho que torturar a carne, quando na verdade a carne precisa ser crucificada. Então Jesus ele vai atrair, como disse em João 12:32, eu quando for levantado em madeiro atrairei todos a mim mesmo. Atrair no original grego significa mergulhar, mergulharei todos em mim. Isso significa o batismo, que prefigura morte e ressurreição em Cristo. Quando Ele morreu, Ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, a vida difícil, a vida agitada, a vida de ansiedade, a vida complicada. Todos os problemas Ele levou, mas para aqueles que fizeram aliança com Ele. Então quando você faz aliança com Jesus, você tem então todos estes problemas levados sobre ele, o retorno dos seus pecados, tudo aquilo que ele iria te destruir foi sobre ele. Então o pecado, ou melhor dizendo, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então se o castigo nos trouxe a paz, então por que nós estamos vivendo na tormenta e na tribulação se ele já levou, se ele já morreu, se ele já ressuscitou e nós ressuscitamos com ele? Ele nos deu vida juntamente com Cristo e juntamente com ele nos fez assentar nos lugares celestiais, onde nós decretamos, onde nós ordenamos, onde nós trabalhamos, que são as regiões espirituais conhecidos na matriz divina como o mundo quântico, o oceano de todas as possibilidades, onde você fala e as coisas acontecem, onde você se parece com Deus, aí você fala e as coisas acontecem. Não te faz lembrar o que Deus disse? A palavra que sai da minha boca não voltará vazia, até se cumprir tudo aquilo para o qual foi designada. A mesma coisa aconteceu com Elias, está citado no livro de Tiago. Ele disse, Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, não tem diferença nenhuma. Ele orou com fervor para que não chovesse e não choveu sobre a terra. E depois ele orou com fervor para que chovesse e choveu sobre a terra. Ou seja, a palavra que saiu da boca de Elias não voltou vazia até se cumprir tudo aquilo para o qual foi designado. Você quer viver uma vida como Elias, como Eliseu? Você quer viver uma vida de sucesso? Os pilares do sucesso estão ao seu favor. Basta você fazer uma aliança com Deus, escolher o pouco necessário, focar na informação que vem do reino. Todas as palestras estão gravadas, tem várias informações preciosas, como você vai implantar a palavra no seu subconsciente, como que você vai passar a emitir poder, aquilo que está dentro vai começar a refletir no que está fora, tudo foi ensinado, a oportunidade está nas tuas mãos. A indefinição ela vai sair.
E você vai parar de ver parábolas e vai ter o mistério de Deus revelado. O que ele diz? A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino. Por quê? Porque eles estavam próximos. E os outros? Parábola, indefinição, distância. Por quê? Porque vendo não enxergam e ouvindo não ouvem. Qual público você quer fazer parte? Do que está próximo ou do que está distante? Pense nisso. Raciocine em cima disso. Pense bem no que o Senhor Jesus está dizendo. Para de ouvir muitas coisas por aí afora. Concentre-se. Vocês estão em um ministério extremamente competente. Um ministério que tem compromisso com Deus. Honre os seus pastores. Estejam juntos. Busquem a palavra de Deus juntamente com eles. E vocês vão aprender, vocês vão viver bem. Acredite na palavra de Deus, isso não é brinquedo. E você que está pensando, talvez assim, puxa vida, eu tenho tantos problemas, a minha vida é cheia de coisas, será que vai dar certo? Será que Deus vê a minha dor mesmo, conforme o pastor está falando? Será que Deus conhece o que eu passei lá atrás? Será que Ele sabe o que eu sofri a vida inteira? Será que Deus sabe o que eu já atravessei? Será? Então eu vou mostrar como que Deus vê. Vocês vão agora, para a gente fechar, senão vai ficar muito longa a palestra, eu não quero isso mais porque a gente fala muita coisa, aí você assimila pouco. É a mesma coisa de eu jogar um monte de presente para o alto, aí você pega 1, 2 ou 3 e o resto cai tudo no chão. Então nós vamos trabalhar de maneira inteligente para que você possa absorver mais o conteúdo das palestras. Então agora a gente vai lá no Evangelho de João, aqui no capítulo de número 1, aí nós vamos aqui no versículo de número 38. Olha que interessante aqui. Então, Jesus, voltando-se, vendo que os dois o seguiam, disse: que estáis procurando? Espera aí, gente, eu cometi um erro aqui. Estava lendo o versículo, na verdade, nós vamos ler aqui, não é, senão nós vamos ler muita coisa aqui. Tem até uma passagem muito interessante aqui, nesse versículo de número 38, mas deixa para uma próxima palestra. Vamos agora para o versículo de número 43. Pronto. Evangelho de João 43. Depois o do 38 lá fala muito sobre a questão de pessoas materialistas no reino de Deus. Aquilo que eu estava falando lá sobre só buscar as coisas de Deus. Né? Mas não vamos entrar em detalhe, vamos manter o foco. Amém? Vamos para o versículo então de número 43. Está assim, ó. João 1, 43. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Quando encontrou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu a lei e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí quando Filipe foi chamado, e quando ele foi lá e deu essa notícia para Natanael, olha o que Natanael falou. E Natanael disse-lhe: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe: vem e vê. Natanael era um daqueles que estavam distantes, já não acreditava mais. E quando falou que era de Nazaré, então, com aquele preconceito todo, ele falou: alguma coisa boa pode vir de lá, meu amigo. Então ele já estava descrente,
já não era uma pessoa assim que estava sensível ali às profecias, embora ele conhecesse a Torá, conhecesse a profecia, conhecesse os livros, o Pentateuco de Moisés, ele já não tinha aquela esperança em receber o Messias, em saber que um dia ele viria. Então ele fez esse comentário, olha, acaso pode vir alguma coisa boa de lá? Porque está vindo tanta coisa ruim por aí que eu já não tenho mais esperança. Aí olha que interessante a resposta de Filipe. Respondeu-lhe, vem e vê. É essa mesma resposta que eu quero te dar essa noite. Se você está abatido, cansado, o conselho que eu te dou, vem e vê. Analisa as causas e efeitos. Analisa os resultados. Não fique acreditando em fábulas. Veja os fatos. Então, vem e vê. E ali, Natanael chegou perto. Chegar perto de Jesus é o melhor negócio que tem. Quando ele chegou perto, olha o que aconteceu. Jesus viu Natanael se aproximando e disse ao seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou, mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Aqui existe algo muito profundo. Muito antes de Filipe te chamar, Natanael, eu te vi. Eu te vi debaixo da figueira. Isso aqui passa batido quando a gente lê o texto, porque isso aqui precisa de profundidade, precisa de estudos, precisa conhecer muitas coisas para poder entender isso aqui. Debaixo da figueira existia uma caverna, como se fosse uma fenda onde aquilo funcionasse como um esconderijo. Natanael tinha a mesma idade de Jesus. E quando Herodes mandou matar todas as crianças, então a mãe de Natanael conseguiu esconder Natanael nesse esconderijo debaixo da figueira, bem debaixo da figueira. E ali ela o amamentou até que ele fosse crescendo, crescendo, crescendo. E depois que não havia mais perigo, ela o tirou debaixo da figueira. Aí ele foi viver uma vida normal, porque já não havia mais risco. E ela contou isso para Natanael. Acredita-se os estudiosos por volta ali de 13, 15 anos, mais ou menos. Ela contou, olha, eu tive que te esconder porque o rei, por causa da profecia do Messias, mandou matar várias crianças. E eu o escondi para que você não fosse morto. Você então foi amamentado, você ficou debaixo dessa figueira bastante tempo, escondido ali. Foi ali que você cresceu, parte da sua vida. E naquele momento, Jesus vai lá no segredo dele e diz, Natanael, muito antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Debaixo da figueira significa a vida de Natanael, aquilo que ele passou lá atrás, que parece que cai no esquecimento. Eu quero lhe dizer que tudo que você passou, talvez lá debaixo da figueira, escondido, vivendo no opróbrio, sofrendo, sendo humilhado, sendo humilhada, muitas coisas você passou, talvez você ache que Deus entregou o esquecimento. Quero lhe dizer, Ele conhece a sua história, assim como Ele conhece a de Natanael. Então, eu quero dizer algo. Chegue perto de Jesus. Chegue perto porque a indefinição da sua vida vai acabar. E você vai ser um bem-aventurado ou uma bem-aventurada.
Porque quando nós estamos perto do pastor, nós estamos dizendo para ele: ó, estou aqui no teu pasto porque eu quero ser protegido, ser cuidado por ti. E a minha vida é tua, não é do ladrão, não é dos lobos, não é do engano, não é da incredulidade, não é da morte, mas é da vida abundante. Porque eu entrei, passei pela porta, a porta é Jesus, saí do outro lado e encontrei pastagens. Pense nisso. Você precisa chegar perto de Jesus. Não é nenhum processo religioso. Porque a religião ela mata, a religião ela estraga tudo. Porque ela fica baseada somente em meras repetições sem compreensão. Talvez você saiba falar um monte de versículo de cor salteado, mas a tua posição espiritual é distante. É só vendo, só vê em forma de parábolas, não tem compreensão, tudo está indefinido. Fica, às vezes, indo em vários locais, ouvindo várias pessoas diferentes, líderes diferentes, buscando talvez coisas fantasiosas, aquelas coisas assim, fábulas, quando na verdade você precisa ter a real compreensão. Deus está te chamando a conhecer a verdade que liberta nessa noite. Receba a verdade que liberta. Esta é a única chance que você tem na sua vida. Deus está te dizendo isso essa noite. A única chance é Jesus. Ou você se apega, ou você se afasta. É como ele disse. Ou você se achega e ele vai achegar até você, ou se você afastar, ele vai se afastar. E tudo vai ficar indefinido. Guarda esse versículo. Achegai-vos a mim, e eu achegarei a vós. Quem comigo se ajunta, não se espalha. Então, se ajunte com Deus. Quem não é comigo, é contra mim. Pense nisso. Jesus te chama para o relacionamento de perto. Você precisa falar com Ele aquilo que você está travado, que você pensa. Conversa com Ele, com respeito, mas converse. E eu declaro agora, nessa noite, que se você acreditar conforme diz as Escrituras, a sua vida vai fluir rios de água viva no seu interior. Mas tem que ser em conformidade com as Escrituras. Se não for, esquece. Preste atenção nisso. Guarda isso no seu coração. Eu deixo aqui o meu abraço. Eu espero e peço a Deus que cada vez mais vocês todos sejam iluminados e possam estar mais perto do Filho do Deus vivo, o Verbo, a origem da vida, porque Ele te ama e está te aguardando de braços abertos e tem grande alegria quando você chega perto dele. Que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo encontro, sem ser na próxima quarta-feira. Na outra quarta-feira estaremos novamente com grandes coisas que o Senhor preparou para nós. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro.